Banco do Brasil disparou mais de 14% nesse ano de 2026. Mas será que agora ficou caro demais? Nesse vídeo eu vou explicar todos os pontos referentes ao Banco do Brasil, a possível recuperação dos lucros da empresa e a precificação atual do banco, que pode estar bastante barato mesmo depois de toda essa alta. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos. Todos já sabem, o Banco do Brasil teve essa forte queda nos resultados, caindo de um lucro de quase 10 bi para um lucro abaixo de 4 bilhões. E o seu retorno sobre patrimônio líquido caiu da faixa de 21% para a faixa de 8,4%. E isso já aconteceu em diversas outras vezes. A última vez que esse lucro do Banco do Brasil teve uma queda forte e ele foi auxiliado pelas suas participações em outras empresas foi no período de 2014 até 2020. Nesse período, vocês podem ver que a contribuição do Banco do Brasil, aqui em amarelo, tem uma forte queda em relação à contribuição de seu conglomerado, que é basicamente as empresas que o Banco do Brasil é dona delas, que tem participação nessas empresas. Vocês podem ver que o lucro dessas empresas salvaram o lucro total do Banco do Brasil nesses períodos de crise. E o mesmo está acontecendo no cenário atual, que é o que eu vou explicar o motivo dessa reprecificação atual do Banco do Brasil e o porquê ele pode estar barato. Lembrando que todas as empresas que o Banco do Brasil é sócia, Livelo, Alelo, Elo, Cielo, Banco da Patagônia, BV, BB-A7, BB Consórcio, BB Seguros, BBTS e BB Américas. Então todas as participações geram um lucro relevante para o Banco do Brasil. E aqui vocês podem ver que todos os dividendos pagos por essas participações representaram mais de 12,2 bilhões de reais nesses últimos 9 meses de 2025. E vocês podem ver todas as participações nessa parte aqui, onde foram pagos todos os dividendos dessas participações. Então, a participação do Banco do Brasil nessas empresas gerou um resultado relevante para o banco e o que pode mostrar que o banco está relativamente bastante barato mesmo com a situação atual, que está péssima em resultados da parte de crédito do banco, as suas participações podem mostrar que o banco está sim bastante subprecificado em relação ao seu histórico. Primeiramente, vamos olhar pelo modelo de Gordon essa precificação, basicamente cálculo do preço justo da ação, que você divide o dividendo da ação pelo custo de capital próprio menos o crescimento do lucro por ação. Então, vocês podem ver nesta fórmula aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei essa participação do Banco do Brasil nas outras empresas, que em 9 meses gerou 12,2 bilhões, eu analisei isso para um pouco menos de 16 bilhões. Eu coloquei 15 bilhões, jogando até um pouco para baixo, que seria todo esse lucro em dividendos que seria pago para o Banco do Brasil. E a taxa de crescimento eu coloquei apenas 6%, que seria basicamente a inflação média dos últimos 20 anos. Então você pode ver que é uma taxa de crescimento bastante baixa. E o custo de capital, basicamente, é a taxa de retorno que você exige para esse investimento. Eu coloquei aqui 10%, que seria basicamente você exigir um IPCA mais 11%, arredondando aqui, que dá um pouco menos que 11% por conta do efeito dos juros compostos, ou também você exigir 2 pontos percentuais acima da Selic atual. Então vocês podem ver que a precificação das participações do Banco do Brasil hoje deveriam ser precificadas no seu preço justo, com o momento atual de Selic alta em 136 bilhões de reais, o que é 4,29% abaixo do valor atual de mercado do Banco do Brasil. Então, tecnicamente, você está comprando somente as participações do Banco do Brasil e levando a sua parte de crédito, a sua marca, a sua participação de mercado, as suas redes bancárias, os seus ativos, os seus imóveis, tudo de graça, apenas pagando pelo valor justo das participações do Banco do Brasil. Então é esse um motivo que me leva a crer também que o Banco do Brasil, mesmo com esses cenários todos adversos, ainda assim não está tão caro, principalmente quando o investidor tem uma visão de médio a longo prazo. Eu sempre destaco aqui nos meus vídeos, nunca invista pensando no curto prazo. Se vai investir pensando no curto prazo, é melhor deixar na renda fixa. Ações, você tem que ter o pensamento de pelo menos 5 anos, no mínimo. Quanto mais, melhor. Esse é um dos motivos que me levam a crer que o Banco do Brasil também continua barato, sem contar nada da reprecificação do papel em relação à melhora do lucro da parte de crédito, que sim, vai acontecer no futuro próximo,
a redução dessa inadimplência da parte do agro, da pessoa física também, que está bastante alta no banco, e sim uma melhora significativa no resultado de crédito do banco, que vem dando prejuízo nos últimos trimestres. Outro tipo de cálculo que eu fiz aqui foi se a Selic fosse cortada ali de 15 para 13%, então o mercado exigiria um custo de capital, exigiria um prêmio de risco menor, porque a taxa de juros está menor. Então, mantendo o mesmo parâmetro de crescimento de 6% e também os dividendos pagos, vocês podem ver que seria 166 bilhões de valor justo, o que seria quase 17% a mais do valor atual do Banco do Brasil. Então você estaria comprando de graça o banco todo, somente pagando pelas suas participações e ainda recebendo um prêmio por ter essas participações, porque o mercado estava subprecificando ela, porque existe sim uma grande chance do Banco Central cortar os juros para os próximos 2 anos. Então, essa é uma precificação que é bastante razoável de se crer. Eu também fiz um outro cálculo colocando uma taxa de crescimento de 8%, que seria 2% a mais daquela outra conta. E o custo de capital mantendo também em 15%, que seria a Selic ser cortada para 13%, ou basicamente um IPCA mais 8,70 e alguma coisa. Então, o preço justo pelo modelo de Gordon seria de 214 bilhões somente nas participações que o Banco do Brasil é sócio. Então isso seria 50% a mais de margem de segurança. Então você levaria o Banco do Brasil a participação de crédito de graça e ainda mais 50% desse valor justo dos ativos que o Banco do Brasil é sócio. Então, basicamente, é isso que essa conta do modelo de Gordon nos mostra. E olhando para trás novamente, eu já destaquei isso em diversos vídeos, o PL histórico do Banco do Brasil, mesmo nesses cenários mais desafiadores do banco, ainda continua um desvio padrão abaixo das suas médias. Vocês podem ver que, mesmo com o lucro caindo, ele ainda segue bem abaixo das suas médias, como foi em vários períodos do passado. E observe que aqui foi um período de forte bull market do Ibovespa, onde o Banco do Brasil ficou cotado acima de 15 vezes de preço sobre lucro. Hoje ele está cotado em 5,4 aqui pelo site, é um pouquinho mais por conta que o site ainda não precificou o lucro de quase 20 bi, 19 alguma coisa que deve acontecer nesse ano de 2025, nesse fechamento, no próximo resultado agora em fevereiro, deve fechar ali em 19 bi alguma coisa, fecharia ali no PL de 6, 6,5 mais ou menos. Então mesmo assim, o banco ainda estaria muito próxima das suas médias históricas ou até abaixo delas. E em relação ao PVP, eu também já destaquei em outros vídeos que o PVP atual fica na casa do 0,7 e também é um PVP extremamente baixo que aconteceu apenas em poucos momentos da nossa bolsa nos últimos 20 anos em relação ao Banco do Brasil. E vocês podem ver que no cenário de bull market, como foi aquele de 2001 até 2008, o Banco do Brasil saiu de uma precificação de 0,4 a 0,5 de PVP para a casa de 3,5, 3,4 de PVP. Ele basicamente multiplicou por mais de 7, 8 vezes em relação ao seu preço sobre valor patrimonial. E imagina quantas vezes o investidor que comprou nesses cenários mais adversos de precificação em relação ao valor patrimonial do banco, quantas vezes esse investidor teve de lucro. Além do mercado colocar um prêmio a mais, pagar múltiplos mais caros em relação ao PVP, ainda teve todo esse crescimento do valor patrimonial do banco nesse período de mais de 5 anos. Então pode ser que isso aconteça no futuro, não tem como saber. Isso é renda variável, não tem nada garantido. E essa tabela aqui, que é muito boa, da Finclass, do Primo Rico, mostra a análise dos últimos 6.668 pregões desde 2000 em relação ao preço ou valor patrimonial do Banco do Brasil. E ele esteve entre 0,6 e 0,7, que é basicamente o cenário atual do banco. Pode até dizer que ele está aqui em 0,8. Podemos dizer que isso aconteceu em apenas 20% das vezes estar abaixo de 0,8. E em 0,6, 0,7 aconteceu apenas em 8% das vezes. Então vocês podem ver que é um cenário que acontece muito pouco em relação ao banco. E 53% das vezes ele ficou acima de 1 de PVP. O Banco do Brasil já foi precificado muito melhor do que é precificado atualmente. E imagina com os lucros melhorando, o valor patrimonial do banco subindo por conta do seu reinvestimento de lucro e tudo mais. Então, é um cenário que você tem que levar também em consideração nos seus cálculos,
se vale a pena ou não ter Banco do Brasil em carteira. E olhando para as estimativas do mercado para 2026 e 2027, vocês podem ver que o mercado espera para 2026 quase 25 bi de lucro e para 2027 quase 31 bi de lucro. Isso daria 0,71 de preço sobre valor patrimonial e para 2027 0,64. Então você pode ver que fica naquela faixa que eu falei para vocês, que é uma raridade a precificação do Banco do Brasil. E observe também que o ROI está aqui na casa de 12 a 14%, os dividendos vão ficar na casa de 5,2 a 7,61 e o PL em 5,77 e 4,60. Então, se o mercado está olhando para o Banco do Brasil para os próximos 2 anos, que eu acredito que é isso que eles estão fazendo, e além desses outros pontos que eu citei para vocês, o mercado está acreditando que o banco vai sim se recuperar e eles estão comprando hoje o banco a um PL de 4,60, porque eles já estão pensando no futuro, não agora no cenário adverso que tem como melhorar. Então, quem está comprando agora o Banco do Brasil pode estar esperando um PL projetado de 4,60 lá para 2027 ou talvez 2028. Então é um preço sobre lucro bastante baixo que, como eu mostrei para vocês, aconteceu em muitas poucas vezes no seu histórico. Em geral, o preço sobre lucro do Banco do Brasil fica na casa de quase 7 vezes e quando o mercado está em bull market, o Bovespa está caro, ele fica acima de 10 vezes. Então, basicamente, seria o Banco do Brasil quase triplicar da cotação atual, mesmo com o lucro não se subindo da mesma proporção. E olhando para a parte técnica do Banco do Brasil, vocês podem ver que eu já falava desse forte suporte aqui nos R$ 18, nos 18 e pouco, que foi o que aconteceu. O Banco do Brasil segurou ali e agora ele está voltando para esse FIBO aqui, que ele pode voltar aqui para os R$ 27. E acredito que existe um mundo do mercado fechar esse gap que tem aqui entre os 30 e os R$ 26. Então é uma grande possibilidade que pode acontecer nos próximos meses, talvez até no próximo ano. Não tem como saber quando isso vai acontecer, mas o cenário atual do Banco do Brasil está bastante favorável em relação à parte gráfica também. E pode ser que ele até corrija um pouco aqui e depois volte a fazer o seu movimento de alta. Não tem como saber exatamente como vai ser o movimento, mas o movimento segue bastante forte com o forte fluxo estrangeiro que está acontecendo na Bolsa Brasileira. Eu tenho uma grande participação do Banco do Brasil. Observe que na carteira do canal, o Banco do Brasil representa 21% da carteira do canal, com uma rentabilidade de mais 103%. Obviamente eu tenho essa rentabilidade porque minha posição de Banco do Brasil foi montada lá em 2022. Então são quase 5 anos que eu venho mantendo essa posição em carteira. Vou colhendo os dividendos, reinvestindo os dividendos ou comprando outras coisas com os dividendos. Então essa rentabilidade vai sendo acumulada mesmo com as cotações não subindo tanto. Você observe que do meu preço médio subiu apenas 36% o Banco do Brasil. Então segue sim uma posição bem grande na minha carteira. Por isso que eu exigia em outros vídeos uns preços melhores, porque a posição era bastante grande na minha carteira. Então eu preferi focar em Caixa de Seguridade. Observe que o preço médio fica em 10,55 e a rentabilidade em mais de 200%, porque eu comprei Caixa de Seguridade lá na faixa dos R$ 7, R$ 8, lá também em 2022. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se você tem Banco do Brasil na sua carteira. Comenta também se você acha que esses pontos que eu citei são favoráveis em relação a essa alta da bolsa. E, obviamente, um cenário de bull market, se realmente vamos continuar com altas na bolsa brasileira, isso vai exigir múltiplos maiores, porque o mercado começa a reprecificar todos os papéis de forma acelerada. Então, isso pode fazer com que, mesmo empresas que estão derrapando no lucro, tenham altas fortes nas suas cotações, principalmente por conta de múltiplos muito baixos. E o Banco do Brasil era um deles. Como vocês podem ver, o Itaú já está na casa de quase 12 vezes lucro, e o Banco do Brasil ainda segue em 5 vezes, 6 vezes, pensando no lucro atual, o lucro ruim, mesmo sendo uma estatal. Então o mercado vai reprecificar isso e ainda imaginando um resultado melhor para os próximos anos. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve nesse canal para receber mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.